Bom dia, bem-vindo ao nosso 16º dia. É um prazer estar aqui nessa manhã com você. Gente, ontem nós falamos sobre o poder do perdão. Foi muito legal, repercutiu bastante. A gente teve alguns questionamentos, no privado e foi muito legal a gente ver que é um tema que realmente funciona. Mas o bom é que um dos mentorados falou, nossa, antes de você terminar eu já tinha perdoado umas 3 pessoas. Isso é muito gratificante para a gente, porque a gente sabe que não somos nós, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Isso é muito, muito bom. Então hoje a gente vai falar sobre a influência do medo, do medo. Hoje, gente, eu não estou com as telas aqui, eu estou com apenas a tela do notebook aqui embaixo. Ela está aqui, ó. Então, a gente fez todo o programa, deixa eu ajeitar aqui. Então, eu olhando para baixo, saiba que eu estou fazendo um acompanhamento aqui. Então, nossa mentoria, 45 dias. Estamos no 16º dia. E obrigado por estar aqui, por se predispor a reprogramar a sua mente, por se predispor a estar nessa fase 2 conosco, fazendo essa desconstrução, certo? Que nós estamos fazendo aqui desses bloqueios. Então eu quero ler para você antes da gente orar, 2 Timóteo 1,7. Ele diz o seguinte, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, gente, isso aí já diz tudo. Então, hoje nós vamos entender como que o medo ele influencia no seu sucesso. Como que o medo, que é uma coisa que é uma emoção primitiva que você pode trabalhar ela a seu favor, mas se você não sabe fazer, como que ele impede o seu sucesso. Então, a gente vai trabalhar isso hoje. Mas vamos orar a Deus. Vamos pegar nossa Bíblia e orar. E sempre que eu vejo essa Bíblia, eu acho ela muito bonita porque ela tem um texto, Provérbios 4:23. Ela tem um desenho que é um coração, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? E diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, Provérbios 4:23. É lindo. Nós vamos orar. Senhor Deus, a Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia está conosco, Pai. Nessa manhã, Pai, nós pedimos, conecta-nos com o Teu Espírito Santo. Livra-nos de todo mal, de todo engano. Nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito estejam prontos, Pai. Prontos para o Teu mover. Prontos, Pai, para crescer em Ti. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, porque cada dia nós estamos tendo entendimento. Esse entendimento tem nos trazido facilidade, Pai. Por isso, eu sou grato. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, se conosco de eternidade em eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, antes de falar do número 16, a gente pega algumas coisas de medo e é uma emoção primitiva. É uma coisa que você pode trabalhar. Agora, essa emoção é uma emoção muito poderosa. Eu digo que é universal, porque todos vão sentir medo em algum momento de suas vidas. Então, o medo, se você souber trabalhar com ele, você pode amplificar ele através de uma narrativa e você pode criar um processo bom. O medo pode te fazer tomar precauções que em outros estados você não tomaria, mas se você conseguir trabalhar essa emoção, fica fácil. Então, o medo, ele não vem do desconhecido, mas ele vem da antecipação do que pode ser isso. O medo é uma dúvida.
certo? Então, isso aí você tem que compreender, identificar dentro da crença limitante como que isso aí tem afetado a você. Então, o medo ele não é um bloqueio de uma emoção negativa. O medo, certo? O que ele faz? Ele gera uma série de ferramentas poderosas, entendeu? De alerta. Então, o medo, se você identificar, se você souber analisar, você vai saber se ele é real ou não. E sendo real, como tomar uma medida de precaução, como que você antecipa o fato, como que você corrige e espera. Então o medo tem essas vantagens também. Então você tem que viver em plenitude com o seu propósito, mas identificando o medo, da onde que ele vem, da onde que ele não é. E trabalhando com o enfrentamento. Então isso é muito importante. Então, gente, nós temos visto falar sobre os números e hoje é o 16º dia. Então, certo? A soma das letras do nome de Deus em hebraico, que é YHWH, é 16, certo? Então, o 16, ele fala sobre enfrentamento, enfrentar os medos, confiar em Deus, ter equilíbrio e força. Então, na Bíblia, é um número que remete à força espiritual e à separação. Separação não, superação. Superação. Está ligada à plenitude e equilíbrio. Então, isso é muito interessante. Então, quando a gente pega, certo, e entende que o medo ele é um obstáculo para o sucesso, você começa a analisar algumas questões. Então, o que acontece? Dentro de uma emoção primitiva que o medo é, certo? Ela foi projetada inicialmente para sobrevivência. Só que hoje a gente não passa mais por aquelas situações. Situações que eu digo, situações antigas, lá dos homens da caverna, que tinham que correr, que não tinha lugar para armazenar alimento, que todo dia tinha que caçar, tinha que fazer essas coisas. E o medo os ajudava nessa questão da sobrevivência. Entendeu? Então, Pablo Marçal, ele fala uma coisa muito interessante, que o medo é tipo um guardião de um portão. Ele aparece para te impedir de acessar grandes oportunidades. Então, o que acontece? O medo, ele é apenas assim, uma ilusão que a mente criou, que a mente exagerou dentro de uma narrativa. Então, o Paulo Vieira, ele fala que o medo ele é alimentado por crenças limitantes. E essas crenças, elas precisam ser desconstruídas. E a gente vem falando, vem tratando nisso todos esses dias. Então, você tem que entender que existe uma positividade no medo. Existe prós e contras. Então, o medo, ele vai servir como um alerta natural para uma situação de perigo real. O medo, ele motiva o planejamento para você mitigar riscos. Isso é importante. O medo, ele vai te ajudar a que você evite tomar decisões impulsivas. Então, tem as vantagens. Agora, o medo. Falando dos contras do medo, gente, me desculpa esse sono, mas faz parte, né? Acordar às 5 da manhã não é fácil. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes eu não acordo, tá? Eu emendo. Aí já viu, né? Mas faz parte. É um período, é muito gratificante, eu estou muito feliz. É muito bacana. Então, contras do medo. Paralisia. É uma paralisia emocional. Paralisa a tomada de ações. Paralisa as tomadas de decisões. Gera um bloqueio e isso te rouba tempo. Então você tem que analisar
O medo pode te levar a tomar uma decisão, mas tem que ser uma decisão com risco calculado, dentro de um planejamento, de uma estratégia. Não é fazer que você tome uma atitude impulsiva negativa. Então, o medo cria um ciclo de autossabotagem e procrastinação. Ele é bom, ele serve para você identificar um perigo real, mas a maioria das coisas ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a sua capacidade, a sua criatividade, a sua maneira de resolver problemas. Então, tudo isso o medo faz. E ele faz a mesma coisa que os outros bloqueios fazem. Ele gera doenças emocionais, físicas, como ansiedade, depressão, hipertensão. Então, isso é complicado. Então, a ciência e o medo, elas trabalham. A ciência estuda muito essa questão do medo. Então, nós temos aí estudos da PUC São Paulo, nós temos de Oxford, nós temos da Harvard Medical School, certo? Então, em Oxford, diz o seguinte, que o medo reduz a atividade no córtex pré-frontal, a área responsável pela tomada de decisões, e aumenta a do sistema límbico, o que favorece reações impulsivas. Olha como é que é. E, para corroborar com isso aqui, a PUC. A PUC realizou uma série de pesquisas que mostram que pensamentos negativos associados ao medo criam padrões neurais reforçados, dificultando a superação desses bloqueios. É uma proteção que ele cria para que não se quebre esse bloqueio, mas que precisa ser quebrado. Então, tem isso tudo. E o estudo que eles fizeram sobre o medo crônico, que ativa constantemente o sistema nervoso simpático, que libera cortisol, né, que é lá o hormônio do estresse, e adrenalina em quantidades excessivas, isso vai te levar a doenças, inflamação do corpo, doenças cardíacas, insônia, redução da imunidade. Então, esse estudo ele foi conduzido pela Harvard Medical School. Então, tem toda uma comprovação. Então, é complicado isso aí. Então, o que acontece? O medo descontrolado, sem controle, sem entendimento, deixando a vida te levar, o vento te levar. E não pode ser assim. Você tem que ter tudo muito claro na sua mente. Tudo tem que estar ali. O que acontece? O campo emocional, ela gera insegurança. Essa insegurança não para. Ela alimenta a síndrome do impostor, certo? Ela cria dependência emocional de aprovação externa. Então, é complicado, gente. É muito complicado. Então, isso eu estou falando da parte emocional, que tem a parte física. Poxa, eleva a pressão arterial, essa pressão arterial, certo? Traz uma série de consequências para você. Junto com a questão da amargura, o medo cria esse mecanismo, esse ecossistema doentio. Então, causa uma série de problemas. Câncer, mas é mais problemas gastrointestinais, como as úlceras, entendeu? Sem contar que gera envelhecimento precoce. Esse estresse oxidativo faz isso no seu corpo. Sem contar que você se afasta de Deus, seu espiritual fica complicado. E olha o que eu disse, você se afasta de Deus, porque Deus sempre está presente em você, quer te apoiar, quer te acolher. Deus é amor, Deus é muito, muito bom. Então, quando você alimenta a dúvida e a desconfiança nos planos divinos, se você tem dúvida, assim não é. Ah, mas eu não estou vendo, ela pegou isso. Não importa. Se foi dada a palavra, apenas vá. Vá, não preocupe. Então, quando você faz isso, você não perde a sua conexão com os céus, com o Altíssimo, com Deus. Então, esse entendimento ele é muito importante. Então, aqui, a gente fala para você, me desculpa, refletir em como o medo está limitando o seu progresso financeiro, progresso de abundância, de multiplicação, de valorização. Então você tem que entender isso aí, que o medo ele é uma âncora também, assim como a questão de não perdoar. Então o que acontece?
essa âncora te mantém preso em o que nós chamamos lá da bendita zona de conforto, né? Um porto seguro. Então, isso faz com que você, falando metaforicamente falando, né? Que você fica preso e você não consegue navegar num oceano de possibilidades. Então, o medo vai falar o quê? E se eu falhar? Eu não sou bom o suficiente. O que as pessoas vão pensar de mim? Então, essa necessidade de aprovação, através desse medo que gera uma narrativa, vai fazer com que você fique imobilizado, que você não haja. Então, o medo não pode ser para isso. O medo, você identifica se ele é real ou não. Sendo real, aí sim você foge. Ele não sendo real, você coleta mais dados para criar toda uma situação ambientada naquele contexto, para que você decida, à luz das escrituras, para que você decida e este medo se torne algo ao seu lado, para segurança. Então você tem que pensar nisso aí. Então, gente, quando você pega e arranca esse rótulo da sua mente, essa preocupação de será que vai dar certo? E se eu falhar? Gente, hoje estão me esperando lá do livro. Não, tira isso da cabeça. Você é e ponto final. As coisas, elas vão se juntando até você, vem as oportunidades e as circunstâncias, e você vai agindo, que nem a gente fala, vai mexendo no bolo. Então você não pode perder isso aí. Então pensa como que você pode fazer as coisas com... Desculpa, gente, como você pode fazer as coisas com uma âncora te segurando, com um peso. Você pode até ter arranque, mas você não vai ter a resiliência necessária, não vai ter a constância. Então isso é fundamental, é importante. Então, pensa que o medo pode ser uma das âncoras que nós trabalhamos. Agora o que acontece? Não é apenas jogar, é todo um processo que vem ao longo de um tempo, com entendimento, ressignificação, oração de libertação. O perdão, como foi dito ontem, ele liberta, certo? E a partir disso, você vai agir, você vai tomar a decisão. Então, gente, hoje nós temos que pegar e quebrar essas crenças, certo? Nós temos que assumir essa capacidade nossa de assumir riscos, buscar coisas novas, certo? Alcançar o sucesso. Você está aqui hoje porque você recebeu um chamado, porque você viu algo que gostou, mas você está vendo que nesse dia nós estamos trabalhando uma reprogramação da sua mente, à luz da escritura e baseado com estudos de entidades sérias internacional. Então isso é muito bom. Então, as coisas elas se complementam. Você vê eu falando sobre o poder do perdão, ontem eu falei sobre quebrar pensamentos negativos, esses padrões. E você aprendeu que em muitas situações é algo tão simples, mas que você tem que identificar. Quando você identifica, você, opa, é isso, não vou deixar acontecer. Então as coisas elas vão fluir, as coisas elas vão ir para o eixo. Então aqui, ó, eu peguei e relacionei alguns exercícios simples, o que você já sabe, que vou começar lá pelo quinto, que foi uma lista com 5, diz o quê? Afirmações diárias. Gente, tudo foi feito pelo Verbo, por Ele, para Ele. Então, a palavra ela é extremamente poderosa. Então, ore, declare, eu sou corajoso em Cristo Jesus. Deus está comigo. Eu posso vencer qualquer coisa estando com Deus, na plenitude do seu Espírito Santo. Então, você trabalha isso aí. Então, você vai dar nome ao seu medo. Você tem que dar nome ao medo, porque fica mais fácil de compreender. Então, escreve exatamente o que você teme.
A gente pega lá o cordinho da anotação, isso é um exercício, tá? Nomeia o medo, tira o poder que ele tem sobre você. Então você tem que nomear o medo. Nomear o medo. Medo de nadar, medo de cair da lancha e afogar. Então, o que acontece? Você já está estabelecendo um caminho. Você fez isso. Mas você tem que se perguntar: o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu poderia estar fazendo hoje? Gente, se você está aqui agora é porque você não fez, porque você acordou, está indo para o trabalho. Bacana, é isso mesmo. Eu quero que depois você ouça com um bloquinho de anotações e ouça, reouça, reouça. Só que isso aí é um processo. E nós falamos aqui de vários processos atrelados a essa metodologia, que é a mentoria 45 dias. Então, você vai desafiar o seu pensamento. O que realmente pode acontecer se eu enfrentar esse medo? O cérebro vai saber te responder. Então, lance esse desafio para o seu cérebro. Nomeie lá o seu medo, escreve porque você tem medo. Nomear o medo tira o poder que ele tem sobre você. Então, depois nós podemos falar sobre esse assunto. Se vocês quiserem, chame lá e a gente prepara um material. Pode até ser dentro lá dos vídeos, pode ser um plus, um S, alguma coisa assim. Então, os exercícios de superação, o que eles falam? Nomeie o seu medo, desafie o pensamento, visualização positiva, ação planejada, afirmações diárias. Então, isso é muito importante. Você precisa conhecer cada um desses exercícios e ir revezando durante a semana. Então, vamos lá, eu vou ler aqui, ó. Nomeie o seu medo. Quando você faz isso, parece que você cria uma intimidade, você cria alguma coisa, aquele medo dá lugar a outro sentimento, outra emoção. Então, pergunte-se o que realmente pode acontecer se enfrentar esse medo. É tão ruim quanto parece? Você analisa. E analisando, toma decisão. Você não fica paralisada. Já teve pessoas que fizeram por você análise, pessoas que falaram, que disseram. Mas agora, você está dentro dessa reprogramação mental para que você supere, desconstrua esses bloqueios. E entenda que o medo, certo, ele pega e atrapalha você no seu sucesso. Então a gente está falando da influência desse medo, mas como que você quebra essa cadeia, esse grilhão? Você vai se sentir mais leve, orando. Aqui a gente mostra algumas técnicas de PNL, eu vou subir aqui para mostrar para vocês, que é quebrando padrões negativos. Então, o que você tem que fazer? Uma sequência. Neurociência, espiritualidade, foco na gratidão. Então, Salmos 27:1 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, vamos agradecer. Deus, nós te louvamos, te rendemos graça por esse texto. Porque esse texto vem falar ao nosso coração. Ele vem de encontro àquilo que estamos ansiando, que estamos desejando, Pai. Obrigado, somos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, você tem que pegar e ver. Aqui é pesadíssimo. Os padrões. Então, fala o seguinte. PNL, a neurociência, fala, reprograme seu cérebro com novos padrões de pensamento. Quando surgirem pensamentos de medo, substitua-os imediatamente por pensamentos de fé e coragem. É claro que você está num ambiente, esse tipo de coisa vai fluir. Agora é ruim quando você não está. Quando na sua casa você não encontra apoio. Nem que seja para assistir, para anotar, para pequenas coisas você vê o mover de Deus, você vê que Deus está agindo. Então isso é muito importante. Não pode ficar parado. Então, na espiritualidade, ele fala o seguinte, que Deus é maior do que qualquer medo.
ore, lê as escrituras e confie nos planos divinos. Gente, isso é mole. Agora você tem que fazer isso diariamente. Não é ficar aqui comigo 45 dias depois ir embora. Não. Tem que ter o processo, tem que ter o processo. Então, as coisas simples. Você vai nomear o seu medo. Depois você vai desafiar o pensamento. Vai gerar uma visualização positiva. Temos na sequência uma ação planejada e afirmações diárias. Então, o que você faz na fase 1, que é nomeie o seu medo? Você vai escrever o que exatamente você teme. Nomear o medo tira o poder que ele tem sobre você. Então, nomear o medo tira o poder que ele tem sobre você. Então, joga fora. Joga, você não quer. Medo, estou abandonando você. Você não vai ficar insensível, você vai estar sensível, mas vai estar agindo, fazendo o que é melhor para você dentro do seu propósito. Sempre essa fala. Nós não estamos orando, adorando. Nossa mente, ela tem que ter fluidez, ela tem que ser uma coisa boa. E o medo, ele vai travando, ele vai enchendo, ele vai impedindo as coisas de fluir. Então você perde muita oportunidade pelo medo. E outras que você pode até construir, o medo, ele gera uma série de angústias antecipadas. Você nem sabe se está dentro, se não está, se vai continuar. Mas é o ambiente vai te dizer, se você está num bom ambiente, ótimo, você vai trabalhar, você vai crescer, vai ser dentro de uma ascensão. Do lado contrário, só reclamação, só murmuração, idas ao médico, tomando remédio, e começa. Então, pensa com carinho, entendeu? Pensa. Então, o que acontece? A PNL diz o seguinte: reprograme seu cérebro com novos pedidos. Então, o que acontece? Quando você fala de novos pedidos, de reprogramar o seu cérebro, são gatilhos que nós usamos junto, é claro, você entendeu? Da questão de identificar quando que surgem os pensamentos, quando que esses pensamentos que surgem de medo aparecem. E você vê se não tem um padrão, se não tem alguma coisa, se é um acaso, se não é. E você, vai trabalhar para aceitar, para receber um medo produtivo. Você estabeleceu uma grade, uma data, você foi para cima, acabou aquilo lá. Então, hoje, você não pode ficar com medo do governo. Nós temos aquele medo interior de polícia, não pode. Ah, um deu problema, gente, é um, o resto está tudo certinho, a corporação está bacana. Então, quando você faz esse tipo de apoio, é bom, é bom. Então, você tem que ter essa ciência. Então, reprograme o seu cérebro com novos padrões de pensamento. E sempre pergunta, da onde que vem esses pensamentos? Da onde? Você pode pegar, tomar água, mas quando você traz o medo de uma situação e permita que ele mude a narrativa, você vai se acabar. E lembrando que é o seguinte, você nasceu aqui, vai viver aqui até os 120. Então, à medida que você vai fazendo as coisas, você vai queimando para cá, vai queimando para cá, até chegar ao encontro. Então, pensa nessas questões. Lá depois a gente manda, eu já te mandei o book, dá para você pegar e, quando eu falo mandei o book, é lá na plataforma, tá, gente? Então, dá para você analisar e se aprofundar nessa questão que o medo, ele vai te mostrar algo que é real. Ou senão, vai fazer com que você comece a sofrer por antecipação. Então, nessa parte ele não é legal. Não é legal. Então, pensa como você pode quebrar esses padrões negativos. Então, a gente fala aqui, estou lendo aqui no módulo, sobre foco na gratidão, espiritualidade, neurociência e PNL. Então, foco na gratidão. O medo se dissolve quando você começa a agradecer pelo que já tem e pelas oportunidades que estão por vir.
Então a gente complica, a gente entende a complexidade, mas apoiamos esse sentimento, porque existe uma série de pesquisas, existe uma série de coisas, então isso é fato. Então, o que é estratégia? Você tem que pegar e superar. A estratégia é essa, não tem outra estratégia. Então, nomeie o seu medo. Nomeia. Precisa me falar para você. Nomeia. Escreve exatamente o que você teme. E aí você vai pegar e falar o seguinte, que o poder que essa situação tinha sobre a sua vida não vai ter mais. Você adquire. Então você faz as coisas acontecerem, sabendo que você vai esbarrar ali com uma situação e essa situação vai ser um trampolim para que você chegue até onde quiser. Mas se você não souber identificar, na hora que você entrar no trampolim, tem uma bola daquelas de ferro que te impede de dar um salto, fazer alguma coisa. Então fique atento a isso. Nomeie o seu medo, desafie o pensamento, faça uma visualização positiva, uma ação planejada e afirmações diárias. Então, definição do pensamento. Está lá. O que realmente pode acontecer se eu enfrentar esse medo? É tão ruim quanto eu penso? É tão ruim quanto parece? Então entra na esfera do achismo. Então, fica atento. Afirmações diárias, eu sou corajoso, Deus está comigo, eu vou vencer. A gente tem um propósito dentro dos 45 dias, a gente procura abrir mão das coisas, usar o menos de tecnologia, apesar que você sempre me vê na tecnologia, mas é porque a gente cria material, a gente cria conteúdo, a gente não é de ficar consumindo o Instagram, o Google, o Facebook, o Insta, lembrando que eles têm uma série de situações para quando você pega e quer dar uma continuidade. Então, isso é muito legal. Então, vamos lá, aqui ó. Reprograme seu cérebro com novos padrões de pensamento. Quando surgirem pensamentos de medo, substitua-os imediatamente por pensamentos de fé e coragem. Lembra que Deus é maior do que qualquer medo. Ore, lê as Escrituras e confie nos planos de Deus. Então isso aí a gente fala que queria que fosse uma coisa assim, que tivesse uma fluidez. Mas vocês sabem que é uma classe que não é fácil. Então você precisa entender, você precisa saber como. Então, o que você tem que pensar? E você vai pegar e vai realizar esse pensamento comigo depois. Mas você não pode entender a sequência desses 45 dias. Você tem que chegar até o final. E chegar prosperando, e chegar multiplicando. Isso é fundamental, isso é importante. Então, aqui tem duas leis do livro, as 48 leis do poder. Então, ela fala de uma forma mais tranquila, a gente tenta resumir, porque resumindo marca-se uma operação, marca-se um posicionamento, facilita as coisas. Então vamos lá. Qual que é a mensagem no encerramento? Você tem que pegar e fazer Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha saudação. De quem terei medo? Eu estou lendo aqui, mas a pergunta é assim: de quem terei medo? O Senhor está comigo. Feito isso aí, questão da fortaleza, já é uma sequência, né? Você quer a casa, e essa casa é N coisas. Então, vamos colocar esse termo para nos ajudar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Isso é muito importante, gente. Então, o medo, ele tem o poder que você dá. Eu fiquei muito tempo questionando alguns medos que me deixavam inertes diante de situações.
E aí você começa a aprender técnicas, aprender situações onde você reverte uma situação. Mas olha, faz parte desse processo. É você identificar agora, entendeu? Nós tivemos uma baixa, aquele valor que aumentou, que agregava dentro do seu impacto profissional do dia. Então, reestruturamos uma situação e vamos apresentar para você. Dentro das aulas tem a parte de texto que nós falamos na aplicação. Muitas vezes você vai pegar ilustrações, situações que gerem de forma bem humorada essa situação, que é muito séria. Então, o medo, assim como essa ciência, essa coisa primitiva da sobrevivência, ele serve para muitas outras coisas também. Isso tem que ficar claro para você. Então, quando a gente pega e vê o que Robert Greene estava falando para a gente, ele fala o seguinte: os ricos agem a pensar de medo. Mente milionária vai fazer o quê? Vai potencializar situações de milhões. Então, existe uma conexão e as coisas começam a fluir. Então, o medo é bom, mas trabalha o medo. Muda, ressignifica. Ressignifica, essa é a palavra de hoje. Então, nós sabemos que os mais ricos vão continuar, mas nós podemos fazer uma migração, nós podemos ir além. E é isso que eu quero com você todo dia, que você vá além. Um pouquinho, não tem problema, devagarzinho, devagarzinho você começa. E esse medo controlado, calculado, pode ser em várias situações que você domina, mas que ultimamente tem acontecido isso. Então, ore em jejum e fala assim: é eu que decido a minha vida, é eu que decido a forma. Então, fazendo isso aí, tudo vai encaixar. Agora a gente sabe que a gente vive num mundo, eu não sei se você está me assistindo pelo tablet, pelo celular, mas eu creio que é mais pelo celular. Então, você vê algo que te chamou a atenção, você clica, olha, curte. É um processo. Então, quando você tira esse digital e leva para o natural, você vai ver que o medo, ele era para isso, para você identificar o que estava acontecendo. E identificando, saber como tomar uma atitude, uma postura. Então, envolve toda uma sequência de prós e de contras. Envolve uma estruturação. Então, nós estamos aqui caminhando. Ainda não abrimos mais vagas. Esses 45 dias a gente já está com pessoas que estavam no propósito, que estavam alinhadas. Então, a gente pegou firme nisso. Então, nós temos pessoas que querem trabalhar o corpo, querem muscular, fazer as coisas. Não dá para fazer no horário que a família está acordada. Então, conversamos com essa pessoa. Para quê? Vem treinar com a gente. 10h30 da manhã, 11 horas. Com isso, você quebra um roupeiro. Quebrou o roupeiro? É uma metáfora também para a gente dizer que você explodiu a ponte. Então não tem mais volta. Não tem regresso. O digital, você perpetua suas ideias, suas ações. Então isso é fundamental. Então, olhando aqui o que os autores nos dizem, a gente faz uma biografia, um apanhado e ordena as informações de forma que o uso diário fique simples, fique objetivo. Então, isso é muito bom. Então, pensa, o medo ele vai criar um ciclo de autossabotagem e procrastinação, certo? Ele vai gerar doenças inflamatórias. Não é amanhecer hoje doente, não. É um processo. E você não pode ser bobo nesse processo. Você tem que saber identificar o sucesso, identificar o medo, quem faz, quem não faz. E a partir daí se proteger.
Não é lá a nossa memória primitiva, então é se proteger, é se reprogramar, se reestruturar e tendo essa ideia, poxa, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso ter uma aula disso. E aí você vai, porque você está investindo no melhor tesouro, no melhor ativo que é você. Então tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ter uma composição. E muitas vezes, para chegar nisso aí, é muito teste, 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 teste. Faz parte do processo. Então, a importância é o que a gente está falando e isso aí está sendo levado para... Está sendo levado. E sendo levado, você consegue pensar em outras coisas, orar e ter uma visita aqui do Espírito Santo para que você possa, renovado pelo Espírito Santo, você foi e teve o quê? A revelação, o discernimento. Você está aqui porque você conheceu. Conhecendo, você quer os sinais na sua vida, você quer os sinais no cotidiano. Então isso faz parte. Cada um dentro do seu segmento vai querer isso. E aí você vai trabalhar, você vai ver, mas cada dia que passa o seu patrimônio está aumentando. E não é mais uma coisa que é uma herança, fizeram por você, tem o nome do papai, não. É algo que você já imprimiu a sua marca, é algo que está aí pronto. Então isso é muito bom. Então a gente, assim como o Marcelo, a gente incentiva, escreva, publique, imortalize a sua ideia. Isso é bom demais, é bom, chama a gente e a gente vai pegar e direcionar, tá certo? Então, gente, seguindo aqui, a gente quer falar um pouquinho aí que tem a 28ª lei que diz o seguinte: seja ousado. Ela fala assim, esta lei afirma que a ousadia frequentemente supera o medo e a excitação. As pessoas, elas respeitam e seguem aqueles que agem com confiança, mesmo diante de incertezas. Esse é o papel do líder. A excitação, por outro lado, ela revela medo e fraqueza. Enfraquece a sua posição. Então, tudo isso aí tem que ser trabalhado. Tudo isso aí você tem que hoje falar, gente, por quê? Por que essa influência do medo? E aí você vai querer procrastinar, vai querer se sabotar. Ah, amiga, eu tenho que fazer planos. Ah, eu tenho que fazer isso. Não. Você tem que decidir. Decidindo, as coisas vão embora. Deus é um Deus de provisão, é um Deus de poder, mas é um Deus que ama a obediência. Então, o que lei 28 diz? Seja ocupado. Essa lei afirma que, olha só o que nós estávamos conversando, afirma que a quantidade frequentemente supera o modelo de excitação. Então, as pessoas respeitam e seguem aqueles que agem com confiança, mesmo diante de incertezas. A excitação, por outro lado, revela medo e fraqueza, enfraquecendo sua posição. Ok? Lembrando, gente, que nós temos um material de apoio. Quem não entrou na mentoria, entra. Vamos juntos aí por 45 dias. Estar aprendendo, estar sendo renovado. Renovado estamos dando para receber. É uma renovação. Então você tem que identificar quais são os pontos onde você tem que pegar e trabalhar essa influência para uma coisa boa. Então isso é importante. Então a gente já falou um pouquinho disso. Eu tinha pedido para o Cláudio aqui, porque a gente leu 27:1, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Lindo, lindo. A
quem temerei. Nossa, quando você tem essa revelação do Espírito Santo, que você é filho, existe uma conexão espiritual, existe uma promessa. Agora a gente está trabalhando. Para quê? Para que haja uma reestruturação, para que haja uma mudança e que o governo tenha como honrar com seus saldos. Porque percentualmente não tem como. Então existem muitos conflitos ali e aqui. E esses conflitos, cada pessoa, aonde ela está, ela sente o medo. Então esse medo gera uma emoção, gera um sentimento. E você tem que trabalhar isso. Por que que eu penso o que penso? Quais os pensamentos que vêm à minha mente? E aí, pega firme. Eu te mostro como que você vai prosperar. Como que você vai fazer com que as coisas elas aconteçam. Então, gente, vamos seguir aqui. Então, aqui a gente está falando aqui, ó. O medo só tem o poder que você dá a ele. Olha só, o poder que você dá a ele. Aí a gente fala o seguinte, o medo só tem o poder que você dia a dia, ao enfrentá-lo com coragem, propósito e fé, o que acontece? Você não apenas terá bloqueio nos seus bens, seus negócios, mas antes não era tanto, mas agora você vai ter problema. Então isso é muito sério, isso é complicadíssimo. Então guarda a sua mente, guarda, compreenda os medos reais de sobrevivência, o medo que está ligado às outras coisas e vai fazendo exercício, vai praticando. Junto com a liberação do perdão, você já entende que está no processo, está mais avançado, mas isso vai renovar, isso vai deixar tudo pronto. Então, a gente viu isso aqui, os segredos da mente milionária que a gente leu semana passada, a gente coloca aqui duas coisas. O princípio, os ricos, quem, apesar do medo, os pobres deixam o medo trazido. Então, olha que loucura. Então, os rios agem apesar do medo. Os pobres deixam o medo irá apagá-lo. Então, isso aí é sério. Então, enfatiza que o modelo, a forma como o medo ele agrega valor dentro de uma situação real, você tem que saber. Porque muitas vezes é uma cadeira, olha só, muitas vezes é um sinal, uma iluminação, mas você vai controlando isso. Agora, o que sai da sua boca, você não controla. Então, você já tem estruturado ter algo. Então, quando você tira o medo, aquela estruturação, você deixou do lado, aquele peso, aquela coisa. Então, o medo ele está ligado diretamente a esses fatores. Então, isso tem que ficar claro para você. Amanhã, a gente vai trabalhar sobre padrões de comportamentos que podem ser tóxicos. Então a gente vai abordar isso. Eu não sei, né, lá na plataforma a gente não está com um estudo, a gente pega situações que a gente acha nos órgãos aí, né, que tem esse controle, para que a gente tire uma média, para que a gente estabeleça e a gente vale uma coisa, e essa coisa que a gente vale, você já definiu, você já organizou. Não deixa o mundo te dar vale e te ocupar. Não. Entendeu? É você que dá o seu vale. Dentro do mercado, explorando a sua capacidade de comunicação. Então, aprenda isso. Que essa emoção primitiva que é o medo, você pode usá-lo. Agora você tem que ter muita firmeza. Eu vou usar nisso. Identifica o gatilho, alinha com o seu propósito. Quando vir de novo, você não é assim, não me interessa. Ah, por quê? Não. Você não tem que dar explicação para todo mundo.
A pessoa mais importante é você, é estar alinhado com a vontade de Deus. Então é fundamental. Então, analisa ponto a ponto, repassa. E de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque a gente não pode nos limitar por questões burocráticas que já foram conversadas, por questões que não vamos aqui colocar uma narrativa diferente. Não. Vamos entender que houve um período e a gente aproveitou o período. Então você tem a chance de não passar por esse medo excessivo, por esse medo descontrolado. Não. Então, tem que pegar e a gente tem falado muito sobre a questão de caverna, sobre a questão de você ir para um local e receber uma transformação não apenas física, mas intelectual, que vai pedir que você vá além, vai pedir que você pegue e use. E aí você tem que analisar o seu momento. Poxa, você está aqui, você fez a mentoria, então você não está fazendo o processo como deve ser feito, mas você não está parado. E no caminho vai surgir coisas. Então o medo tem que te ajudar a andar, mas andar com mais base, mais alicerçado. Isso é fundamental. Então quando você entende isso, quando você entende o sistema por trás disso, você vai ficar de cara. Então, o medo é isso. Então, ele vai impactar a sua tomada de decisões. E você não tomando a decisão no horário certo, clientes arrumam, deixam você. Às vezes criam situações de ofertas que não compensam. Então, tem uma série de coisinhas que você tem que estar atento e muito claro a isso, certo? Então, deixa eu pegar aqui o material. Aqui é tranquilo. Dia 16. Bíblia Sagrada. Então, qual que é o versículo? 2 Coríntios 1,7 foi o que eu li para vocês no início. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor e de equilíbrio. Então isso é belo. Então isso faz com que você repense. E é claro que entrando em recursos você vai organizar tudo, as coisas vão fluir. Mas esses atrasos é complicado. Por isso que você está aqui hoje. Para você saber como que você sai disso, como que você reprograma o seu mindset, como que você vai atrás de uma situação, diante de situações que hoje tem nessas plataformas, de você fazer um cadastro lá e trabalhar isso com esse cadastro, ter as coisas transformadas. Então isso é muito importante, gente. Então, você ouviu aí essa questão, certo? Do medo, certo? Aqui no nosso 16º dia, você vai fazer um trabalho de superação de milagres. Essa superação de milagres, ela tem que ser algo que flua com você dentro da natureza. Quando eu falo dentro da natureza, não é ir apenas para um parque, mas é aquela natureza da singularidade que cada um de nós somos. Então você tem que aprender a fazer isso. Então, gente, a gente mencionou aqui as 48 leis do poder. Aí tem aqui a parte 1 do Segredos da Mente Milionária. Isso aí vai fazer com que você junte as coisas. Eu posso falar de A, de B ou de C, mas na hora que você pega e junta A, B e C dentro
de uma coisa que não é normal para o padrão da região, você vai se destacar. Entendeu? Gente, eu já não estou falando mais coisa com coisa. Realmente está cansado, mas eu vou subir lá para nós, vou deixar programadinho, para que as coisas elas se desenrolem. Então, você tem que pegar e ousar essa situação. E fazendo isso, as coisas vão indo, as coisas vão acontecer. Então, as 48 leis do poder, ela pega e trabalha essa questão. A lei 26, seja ousada. Então, calma, o seu tempo é agora. Nós temos que buscar o agora com um entendimento. Este entendimento de tempo a gente pega e coloca esses pontos que depois do rompimento vão ser puxados. Se você fizer lá um tipo de cirurgia de procedimento, já coloca no seu corpo. Então, o medo, ele vai te abrindo novas possibilidades. Você está onde está porque alguém tinha medo e mandou outros. E esses outros gostaram demais, aconteceu alguma coisa aqui, começou a desenvolver. Então, existe business e business, negócio inexplorado, que cabe a gente pegar, identificar e realizar. Tudo você tem que ter a sua executiva, a sua terminativa, porque senão não vai. Então, isso é fundamental. Então, gente, aqui a gente coça aqui, aí clique no aparelhozinho é bom, nos dá um tripé de uma situação aqui. Eu quero que você pegue e analise comigo, porque isso são detalhes que eles têm que serem ditos. Esses detalhes você pega e modela. Não quer dizer que você vai fazer igual, tem que ser outra forma, não. Modela. Faz uma engenharia reversa. Tira um tempo para você investir nessas pequenas coisas. Aqui é um investimento. Ir ao trabalho é investimento. Então, analisa e pensa tudo isso. Amém? Olha só, eu vou pegar, eu vou ficar aqui e a gente está vendo aqui umas coisas interessantes, coisas simples foram ditas, certo? Os ricos agora pensam no medo. Então eles pensam que tem lá 20 toalhas, 10 toalhas, tá uma coisa toda. Só que aí a gente também não entende esse procedimento, a gente sempre organiza para quê? Para se for 2 pessoas com uma suíte. Então tudo isso aí você tem que lotear sua mente. Não é fácil não. Então faça isso. E a gente organiza essa semana e vamos estar colocando tudo em dia, tudo em ordem, para que haja uma fluidez. Então, gente, vocês estão com as ferramentas aí. E a partir daí vai fluir essas ferramentas em nome do Senhor Jesus. Então, uma explicação crítica diz o seguinte: pessoas ricas e bem-sucedidas não deixam o medo paralisá-la. Em vez disso, eles o têm como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Na mesma mentoria, isso pode ser simplificado com a importância também de desafiarmos a estar conosco. Então, isso é muito bom. Então, sempre a gente tem que ter essa conversa, o que eu tiver, para que a gente possa fluir e ser leve. Precisa ser leve. Então, é orar, é apresentar as coisas e perguntar. E a gente quer voltar hoje. Então, é ver como que vai ser o desenrolar das coisas. Amém? Senhor Deus, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom.
Pai, eu tenho caminhado e às vezes não tenho nem reconhecido o Senhor nessa caminhada. Perdoa-me, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajuda-me nesta hora. Livrai-nos de todo mal, Pai, pois Tu é a honra, a glória, o domínio e o poder para todo sempre. Amém. Bom, obrigado, gente, por estar aqui. Hoje realmente está difícil. É um assunto que é pesado, mas Deus tem provido. Então, aquilo que a gente falou, que a gente já viveu, coloque em ordem, traga luz, traga harmonia. Então faça isso. Gente, até amanhã. Obrigado. Nos vemos amanhã. Que Deus nos abençoe. Até.